Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Convido todos a abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos prosseguir com a nossa exposição de Apocalipse 1 a 3. E hoje falando ainda sobre a carta à igreja em Pérgamo. A terceira carta que o Senhor Jesus endereçou à igreja, a uma das 7 igrejas da Ásia. Essa terceira igreja era a igreja em Pérgamo. Vamos, assim, Simone, as crianças até 10 anos podem descer. E agradecemos o privilégio que temos de vê-los todos aqui nessa noite, e porque somos mesmo um povo muito especial, né? Um povo que tem o privilégio de conhecer Deus, ouvir a palavra de Deus e andar nos caminhos de Deus, como o salmista diz. Então, queremos nesse instante orar e pedir que Deus nos ajude a compreender a sua palavra da melhor forma possível. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por essa noite, uma noite de fato especial para nós, uma noite que até agora tem se mostrado memorável por causa das coisas que foram lidas, faladas, cantadas, as orações que foram feitas, enfim. Cada momento que podemos passar na Tua presença é um momento singular, é um momento especial, e como o Thales leu em João capítulo 14, aguardamos com grande expectativa aquele dia em que estaremos na Tua presença, Senhor, na casa do nosso Pai, e poderemos então habitar em nossas moradas ali por toda a eternidade, convivendo uns com os outros. Que dia glorioso vai ser esse dia em que nos encontraremos todos ali e podemos já experimentar um pouco dessa glória celestial quando nos encontramos aqui para realizarmos esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Abençoa-nos e nos ajuda, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando a carta à igreja em Pérgamo. Vamos, portanto, reler os versículos 12 a 17 para recordarmos o conteúdo da carta. Jesus diz o seguinte, Apocalipse 2, 12 em diante: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti
e sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra aos nossos corações e que o Espírito nos ajude a entendê-la. Nós estamos, então, como eu falei, estudando os 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse, e nos capítulos 2 e 3, nós encontramos 7 cartas que o próprio Senhor Jesus ditou para que o apóstolo João escrevesse e enviasse às 7 igrejas da Ásia, e cada uma dessas cartas tem ensinamentos que valem para os nossos dias. Nós podemos ler essas cartas, entender o significado delas para aqueles dias e aproveitar os ensinamentos para os nossos dias no século 21. Cada carta tem um tema principal. Eu não espero que vocês lembrem desses temas por enquanto, mas à medida que a gente for avançando, eu gostaria que vocês fossem memorizando esses temas. E a primeira carta enviada para Éfeso tinha como seu tema principal o amor. O amor, ok. A segunda carta, enviada para a igreja em Esmirna, tinha seu tema principal como o... Quem lembra? Sofrimento. A terceira carta, enviada agora para a igreja em Pérgamo, tem como seu tema principal a verdade, ok? Então nós vamos dar um prêmio para a Soninha, porque não sei se ela, todo domingo, antes de vir para a igreja, revisa as coisas para lembrar, mas ela tem lembrado os temas principais. E na semana passada, nós terminamos falando acerca da importância de vivermos vidas onde nosso modo de falar seja 100% compatível com o nosso modo de viver ou com as nossas ações. Nós temos que viver à altura daquilo que nós pregamos, daquilo que nós anunciamos. Essa foi uma das ênfases que a gente deu na semana passada. E também falamos que, para nós, a verdade tem 2 aspectos principais que queremos repetir. O apóstolo Paulo diz: repetir é uma coisa boa, porque dá segurança para nós como crentes. E a verdade na Bíblia, ela tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é que ela se revela através da palavra escrita de Deus, que é a Bíblia, né? Essa é a palavra de Deus em forma escrita. E nós sabemos que ela é a palavra de Deus, porque na sua oração sacerdotal, a oração que Jesus fez e está registrada em João capítulo 17, ele ora pelos discípulos e também por aqueles que haveriam de crer depois, que somos nós,
E nessa oração ele pede ao Pai o seguinte no versículo 17, João 17, 17. Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se você quer realmente segurança para a sua vida, para os seus caminhos, para as suas tomadas de decisão, né? Você pode confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus, como dizem aí as pessoas na linguagem mais popular, a palavra de Deus é tiro e queda, né? Não tem como errar, não tem como dar um passo incerto quando você confia na palavra de Deus. E o segundo aspecto da palavra de Deus é representado pela própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra viva de Deus, né? Então, a Bíblia é a palavra escrita e Jesus é a palavra viva de Deus. E a gente pode ver isso recordando os versículos que lemos no capítulo 1 de João, que diz que no princípio era o Verbo ou a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois, em João 1,14, nós lemos, e o Verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, essa é uma questão toda importante para nós, é uma questão verdadeiramente de vida e morte. Ou nós acreditamos na palavra de Deus para termos vida, ou nós recusamos acreditar na palavra de Deus, e aí o que nos espera é algo extremamente desagradável, né? E na última mensagem, nós também falamos que em Pérgamo, apesar do tema da carta ser verdade, o tema da carta é verdade porque em Pérgamo havia muita mentira. Em Pérgamo havia mentira sendo promovida por falsos mestres. Jesus nos advertiu de falsos mestres, cuidado com aqueles que têm aparência de ovelhas, mas que por dentro são como lobos devoradores. Então existem muitos falsos mestres. Havia também em Pérgamo muitos falsos cultos, falsos deuses. Os imperadores romanos eram adorados, os deuses gregos eram adorados, as escolas filosóficas das religiões de mistério dos gregos estavam em franca atividade. Então, havia muita mentira. Por isso que era importante que Jesus escrevesse uma carta para essa igreja, para incentivá-la a ficar firme junto da verdade, né? E como nós vimos na semana passada, até mesmo dentro da igreja em Pérgamo existiam práticas pecaminosas, como a participação em festas de idolatria. Os crentes iam para os cultos aos falsos deuses, participavam dos sacrifícios, depois era servido um banquete com aqueles animais sacrificados,
e muitos crentes participavam nessas idolatrias, né? E então, e também Jesus repreende a igreja por causa da sua lassidão moral. Havia uma certa tolerância com respeito à pornografia, à imoralidade, de várias formas dentro da igreja. Então, tendo feito esse resumo da mensagem anterior, vamos hoje falar acerca de algumas promessas que Jesus faz à igreja em Pérgamo, porque as promessas de Deus são a esperança da igreja. Eu diria que nós, como seres vivos, as promessas de Deus são o oxigênio da igreja. A igreja consegue avançar, consegue progredir, consegue se manter, porque espera em Deus, né? Hoje de manhã, na nossa leitura devocional na escola dominical, nós lemos que, assim como os olhos do servo estão nas mãos do seu senhor, e os olhos das servas estão nas mãos da sua senhora, assim também os nossos olhos estão fixos em Deus, o nosso Salvador, porque somente Ele pode vir e nos salvar. Então, para corrigir uma situação que está errada, e havia, então, esses dois pecados na igreja em Pérgamo, idolatria e imoralidade, como aconteceu nas outras cartas, Jesus ordena à igreja em Pérgamo, no versículo 16, que todo mundo deve estar com a Bíblia aberta aí em Apocalipse 2, no versículo 16, Jesus diz: portanto, por causa desses pecados de imoralidade, de idolatria, Jesus diz: arrepende-te, né? Então, a nossa pergunta é: qual é o significado dessa expressão arrepender-se? O que quer dizer arrepender-se, né? Qual é o significado dessa expressão? A palavra grega usada no texto aqui por Jesus é metanoeson, né? A palavra básica é metanoia, e aqui, como é arrepende-te, então é metanoeson, que significa o quê? Mudar a sua mentalidade, a sua mente, isto é, arrepender-se, né? Mudar a mente para melhor, certo? Emendar o coração e também sentir pesar pelos pecados. Isso é arrependimento, é uma palavra que agrega várias ideias, né? Mudar de mentalidade para melhor, não para pior, mudar para melhor, né? Emendar o coração, muitas vezes está indo atrás de ilusões, de fantasias, de mentiras, de coisas que prometem satisfação, mas que não satisfazem, e também manifestar pesar pelos pecados do passado. E por que é que Jesus ordena que a igreja em Pérgamo se arrependa dos seus pecados? Por um motivo bem simples. As pessoas em Pérgamo, gostassem dessa ideia ou não, as pessoas do século 21 gostem dessa ideia ou não, as pessoas acreditem nessa ideia
ou não, né? A verdade é que a verdade de Cristo irá triunfar definitivamente sobre o pecado. E é por isso que Jesus diz, olha, arrepende-te, porque a verdade tem poder para triunfar sobre o pecado. E Jesus deseja que sua igreja, em todas as épocas, triunfe sobre o pecado. A maioria de nós está apanhando um bocado do pecado. E alguns de nós estão conseguindo se manter em pé, mas ainda assim estamos apanhando. E poucos de nós estamos conseguindo, com a graça de Deus, vencer o pecado. Mas não é isso que Cristo quer para a sua igreja. O que Ele quer é que todos nós sejamos vencedores sobre o pecado. E para que possamos vencer o pecado, é necessário dar o primeiro passo em direção à vitória, e esse primeiro passo é exatamente o arrependimento. Essa mudança de mentalidade, essa mudança de coração, essa tristeza genuína que nos comove profundamente por causa dos pecados que temos cometido e como temos cometido pecados. Então, nosso quebrantamento, nossa humilhação diante de Deus, são provas do nosso arrependimento e tristeza pelos pecados cometidos, sejam eles quais forem. O que eu quero deixar bem claro aqui é que não importa o pecado que você cometeu, ou tem cometido, ou está cometendo. O fato é que se você se arrepender, se você mudar a sua mente, se você desejar mudar seu coração, se você lamentar honestamente esse pecado, Deus está disposto a te perdoar. Não importa qual pecado seja, né? Então, a seguir, Jesus nos diz que existe uma forma de vencermos o pecado nas nossas vidas. E essa forma, ou meio, ou a ferramenta que nós podemos usar para vencer o pecado em nossas vidas é a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, faz a seguinte pergunta, que ele mesmo depois responde. Ele diz: de que maneira poderá o jovem, eu acho que ele usa jovem, porque quando nós somos jovens, nós somos como verdadeiros vulcões, né? Uma grande intensidade e força para todas as coisas, e ímpeto, né? Para tudo. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Sem essa obediência, sem esse cuidado, sem essa observação, o jovem estará perdido, né? E não tenham dúvidas de que o inimigo quer pegar cada adulto aqui, e especialmente cada jovenzinho e cada criança, e destruir a vida da gente, certo? Seja através de imoralidades sexuais, seja através de
do álcool, de drogas, de idolatria. O diabo, como nós falamos em outros momentos aqui, os séculos passaram, mas a tática diabólica basicamente se mantém a mesma. Ele continua usando as mesmas coisas, basicamente essas duas, idolatria e imoralidade. Então, Jesus nos fala que o único caminho para se obter tanto a vitória como a recompensa, que a gente vai falar na próxima mensagem, é seguindo a palavra do Senhor. O meio para se obter essa vitória são, então, as palavras de Cristo, o próprio Cristo, que é a palavra viva de Deus, as palavras que estão na Bíblia, né? Esse é o único instrumento que nós temos para liquidar as forças do mal. É por isso que quando Jesus dita essa carta para a igreja em Pérgamo, ele se apresenta dessa forma como está aqui em 2:12, né? Começa dizendo: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, e a primeira coisa que Jesus diz, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, né? A espada afiada de 2 gumes. E o que é essa espada, biblicamente falando, né? A espada, vamos ver Hebreus 4:12, tem uma boa definição sobre a palavra de Deus. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ok? Mesma expressão. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Senhor nos confronta através da palavra. A palavra de Deus vem ao nosso encontro e nos mostra aonde nós estamos errados. Nos mostra o que nós estamos fazendo que não está de acordo com a vontade de Deus. Ou nos mostra o caminho que devemos seguir para agradar a Deus. Nos mostra de que maneira eu posso realmente satisfazer a vontade de Deus. Então, a espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Esse é o motivo porque aí na introdução, quando Cristo se revela a João, em Apocalipse capítulo 1, no versículo 16, nós lemos essas palavras. Diz assim: tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Como a gente falou antes, esses são apenas símbolos. Vamos imaginar a pessoa de Cristo e uma espada saindo pela sua boca. Que não o Apocalipse de Jesus Cristo, a revelação, é uma revelação divina, não é um filme de Hollywood, né? E quando ele diz que a espada sai de sua boca, tem 2 gumes, essa espada que sai de sua boca é a palavra de Deus. Não é uma espada de verdade, mas algo que se parece com uma espada, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é penetrante, né? A palavra de Deus vai fundo em nossas vidas. Vamos falar um pouquinho sobre essa espada de 2 gumes. Essa ideia, ela não é uma ideia, apesar dela ser mencionada em vários lugares no Novo Testamento, ela não é uma ideia original
do Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, o profeta Isaías diz que Deus havia feito da sua boca, a boca do profeta, o seguinte, Isaías 49, 2. Fez a minha boca como uma espada aguda, porque as palavras que Isaías falava eram palavras que feriam a consciência das pessoas, que chamavam a atenção das pessoas, que ou conduziam as pessoas para mais longe de Deus, ou conduziam as pessoas metanoizadas, arrependidas, para se aproximarem de Deus, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala da armadura do cristão, ele menciona essas duas coisas, uma o capacete e a outra é a espada. Em Efésios 6, 12, ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É com a palavra de Deus que nós guerreamos no mundo aí fora. Nós não usamos armas, não usamos pistolas, revólveres, canivetes, peixeiras ou qualquer outro tipo de instrumento perfurante ou dilacerante ou matante, né? Mas combatemos o erro, a mentira, ajudamos as pessoas no caminho da verdade com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Como nós devemos amar a palavra de Deus, tanto a pessoa de Jesus Cristo como a Bíblia escrita, porque ela é aquilo que o Espírito vai usar para nos ajudar no nosso combate dia a dia, especialmente contra o pecado. Eu quero insistir de novo nessa ideia. A coisa que Jesus Cristo mais quer ver acontecendo na sua igreja são os crentes não apanhando do diabo, mas os crentes batendo no diabo, né? Usando a palavra de Deus e dizendo não à tentação, dizendo não para o pecado, e sim para a graça de Deus, sim para a misericórdia de Deus, sim para o caminho que Deus tem mostrado. Então, as referências de Hebreus e de João, Hebreus 4:12, João 1:16, já lemos. Então, como uma espada afiada de dois gumes, a palavra de Deus é capaz de aguilhoar as nossas consciências e de ferir de modo dramático o nosso orgulho que temos como pecadores. Porque é incrível como nós somos pessoas orgulhosas, né? E ofendemos e não queremos pedir perdão, maltratamos as pessoas, não queremos nos reconciliar, enganamos as pessoas e não queremos acertar a coisa mal feita. Tudo isso aí é fruto do orgulho. A raiz de tudo isso é o orgulho, né? Que nos leva a cometer várias tolices. Nós somos muito orgulhosos e a espada do Espírito faz exatamente isso. Ela nos fere no nosso orgulho. Ela é capaz de romper através das camadas, das muitas camuflagens, né, que nós colocamos para nos esconder, né? Quem é você realmente? Quantas camadas vocês têm que retirar de cima de mim
até chegar no verdadeiro Alex, que está lá no fundo. Todos nós somos assim. Estamos muitas vezes sofrendo, muitas vezes estamos amargurados, com inveja, mas mantemos uma frieza de cirurgião, como se nada estivesse acontecendo, porque simplesmente sabemos usar muito bem essas camadas que vamos vestindo uma sobre a outra. Mas a espada do Espírito, quando nós lemos a Bíblia, ela atravessa todas essas camadas. Aí você começa a dizer, agora eu já sei porque eu me sinto tão desanimado, ou tão desanimada para ler a Bíblia. Agora eu já sei porque meu esposo nunca lê a Bíblia, porque a minha esposa nunca lê a Bíblia, né? Porque a gente sabe que a Bíblia vai nos desmascarar. É isso que vai acontecer. Então, a palavra de Deus denuncia também os falsos ensinamentos e os reduz a pó. Quando um mentiroso se levanta para pregar mentiras, é muito fácil combatê-lo usando a palavra de Deus. É por esse motivo que nós, então, fazemos a proclamação da palavra de Deus ou da pessoa de Cristo, que é a mesma coisa, como a única forma de vencer o pecado, seja em nossas vidas, seja na vida de outras pessoas. E por quê? Paulo nos dá a resposta em Romanos 1,16. Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A pergunta, então, é, você crê que a palavra de Deus é poderosa? O Evangelho é o poder de Deus. Sabe qual é a palavra que está usada aqui? Dinamis. Da onde vem a palavra dinamite. A palavra de Deus é uma verdadeira dinamite. Quando ela cai em cima da pessoa, cabum, né? Esfarela tudo, todas as máscaras, todas as camadas. O cara fica nuzinho na frente de Deus. Não tem nada para onde se esconder, para onde fugir, nada, né? Fica diante de Deus como Adão e Eva foram criados, né? Ou como nós nascemos, né? Então, totalmente despidos, sem... Adão e Eva tiveram aquela ideia de costurar umas folhas de parreira para poder esconderem suas partes íntimas, né? Que ideia, né? Então, só existe um método de vencer a mentira e o pecado. E esse método é a proclamação da verdade. Então, devemos usar a palavra de Deus como uma espada de modo destemido. Saber usar a palavra de Deus. E a última parte que eu quero destacar hoje é essa mensagem de julgamento, que Cristo diz, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Verso 16 do capítulo 2, e pelejarei com a espada de minha boca, que é a palavra de Deus. Então, é muito importante a gente entender o peso da palavra de Deus nesse processo todo. Um dia, a espada de Deus mudará de função. A mensagem da verdade será transformada em mensagem de julgamento. A espada que penetra a consciência, um dia virá para julgar
não só as nossas consciências, mas para julgar nossas almas. Note que é a mesma palavra, é o mesmo evangelho. No tempo da graça, o dia que se chama hoje, qualquer pessoa que se arrependa honestamente poderá ser salva pela graça de Deus, sem necessidade da concorrência de nenhuma boa obra. Agora, no dia do juízo, o mesmo evangelho servirá para condenar aqueles que não deram importância para Jesus e sua mensagem e para todos os que foram desobedientes aos seus mandamentos. E não se enganem, apesar de que ainda existem pessoas no nosso mundo que nunca ouviram falar de Jesus, ainda existem algumas tribos, alguns povos perdidos aí em densas florestas no Pacífico, talvez aqui no Amazonas, que nunca ouviram falar de Jesus, mas a maioria das pessoas já ouviu falar de Jesus mais vezes do que até mesmo gostariam de ter ouvido. Ouviram e recusaram. E muitos crentes ouvem, mas não obedecem. E hoje de manhã nós falamos da importância de obedecer a palavra de Deus, que Deus diz assim, se você, olha aqui, presta atenção nisso que eu vou falar, muito importante. Se você obedece ao mandamento de Deus, sabe o que Deus promete? Deus faz uma promessa para você. Você pode tomar a decisão de dizer, a partir de hoje eu quero obedecer a palavra de Deus, que eu quero essa promessa cumprida na minha vida. Deus diz assim, se você obedecer a palavra de Deus, eu vou abençoar a sua família até 1000 gerações. Tá bom ou não? 1000 gerações está bom? É um bom tempo, né? É um tempo razoável, né? Então, 1000 gerações. Então, nós temos todo o incentivo. Vocês que têm filhinhos, filhões, vocês que pretendem ter filhos, lembrem-se, sejam fiéis a Deus, porque Ele vai abençoar as famílias de vocês até 1000 gerações. O mesmo Evangelho vai servir para uma coisa e outra. Em Apocalipse 2,16, nós lemos sobre esse falso profeta Balaão. Balaão foi morto à espada, e assim também acontecerá com todos os que ignoram a Cristo e sua oferta de salvação. Serão mortos pela espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Nós não temos ideia do poder da palavra de Deus. É muito poderosa. Todos nós seremos julgados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é tão poderosa que Jesus Cristo disse as seguintes palavras em João 12, 47, 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. E quando eu estava lendo isso, eu estava perguntando assim, por que eu fico julgando os outros que não guardam a palavra de Deus? Jesus disse que não julga, então eu também, a partir de hoje, não vou julgar mais. Vou deixar, porque agora eu entendi esses versículos aqui, vou deixar isso aqui valer. Eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Vai ser julgado, não vai escapar. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O cara ouviu, mas não quis saber,
lá na frente ele vai ouvir de novo. Aí ele vai querer saber. Porque aí vai custar. Então, na próxima mensagem nós vamos falar sobre as recompensas que Cristo nos promete a todos que formos obedientes. Mas eu quero ler mais alguns versículos para concluir. Todos nós temos alguma coisa do que nos arrepender. Eu tenho certeza disso. Hoje mesmo você tem alguma coisa do que se arrepender. Daqui a pouco nós vamos compartilhar do cálice e do pão, e a palavra de Deus diz: julgue-se cada um, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, cada um de nós tem alguma coisa para se arrepender. Aqui nós vamos misturar aqui a conclusão com a parte de contrição, né? Ninguém vive uma vida perfeita, mas pouco importa o pecado que eu ou você tenhamos que confessar. O que importa é que Deus está disposto a nos perdoar e se aproximar de nós, né? Quando nós nos aproximamos dele com o coração quebrantado e arrependido. Vejam o que Davi diz no grande Salmo 51, que é o salmo onde ele confessa o pecado dele. Ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, apertado e contrito, arrependido, não o desprezarás, ó Deus. Tudo para restabelecer nossa comunhão com o Senhor, porque Ele diz que não desprezará o coração compungido e contrito, né? Jesus é o Verbo ou a Palavra de Deus em forma de ser humano, e sua promessa é de que Ele virá para nos ajudar, ou virá para nos julgar. Nós aqui vamos decidir como é que vamos querer nos encontrar com Ele, né? Como crentes, nós somos chamados a manejar bem a espada, que é a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15, esse último versículo que vamos ler hoje, é um desafio. Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, não reprovado, mas aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso aqui é como uma espada. Nós temos que saber manejá-la bem. Se você não manejar bem a espada, você pode até se cortar com ela, né? Mas o objetivo não é que a gente se machuque, mas sim que a gente fira, no bom sentido, a consciência das outras pessoas, o coração das outras pessoas, para que elas entendam a verdade de Deus. Então, nunca devemos nos esquecer que ignorar os mandamentos de Deus nesse período da graça corresponde a entesourar para o dia do juízo coisas desagradáveis. Portanto, vamos, como igreja, nos empenhar em caminhar no caminho que agrada o Senhor, no caminho que exalta Cristo, no caminho que glorifica a Deus, através dos nossos atos. Como no início do sermão eu falei, o nosso comportamento, as nossas ações precisam ser compatíveis com as nossas palavras. Que Deus abençoe a todos.